Olá, sou Patrícia Diniz, consultora técnica da área de confecção do Senai CETICT do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar hoje para vocês de uma forma bem caseira, tentar ser didática, a montagem de uma máscara cirúrgica, tá? Devo informar um ponto muito importante, que a produção desse tipo de material ele deve seguir regras, né, da Anvisa. Existe uma certificação que é aplicada pelo órgão, então as empresas elas têm que ter todo um ambiente, uma higienização para poder confeccionar essas máscaras. É claro que hoje eu vou apresentar uma forma bem caseira, né? Eu estou até utilizando uma máquina de costura caseira. Então, o que importa aqui é a forma, o processo em si da montagem para apresentar para vocês, né? Vai ser disponibilizado um molde que permite o corte deste retângulo. Ele tem 20 por 20 e tem umas marcações para os piques das pregas, né? Esse molde ele vai estar disponível, ele tem 20 por 20 e tem essas marcações. A gente também vai precisar para essa montagem de duas tiras de elástico de 3 milímetros por 20 centímetros de comprimento. Então são duas tiras de elástico. E também é necessário cortar um acabamento, que vai ser um viés do mesmo material. Ele tem que ter 2 centímetros de largura. O comprimento dele ele pode ser cortado numa fita direto dentro da produção, colocado em rolo na máquina. E aí pode-se utilizar um aparelho para a produção em si do produto, tá? Usualmente as máscaras de uso cirúrgico, né? Elas são produzidas nesse TNT e a produção dela usualmente é feita com máquinas ultrassônicas, né? Elas são umas máquinas que permitem fazer uma espécie de termocolagem do material, e então com isso muitas vezes pode ser feito até de uma forma automática, sem o contato humano, né? Existem outras que é feito o contato humano, mas as pessoas estão totalmente paramentadas para fazer a costura. Então esse tipo de máscara aqui é o que a gente vai produzir. Essa daqui é a usual que se encontra em mercado. Ela tem um clipe nasal aqui em cima, e esse é um outro componente que a gente precisa para montagem, né? Esse clipe nasal, ele nada mais é que um arame bem parecido com aquele que a gente usa para amarrar embalagens, né, de produtos. O pessoal conhece ele como amarrilho, né? Ele pode vir em rolo ou então já cortado na medição mais usual de mercado. Tem de 8 centímetros, 10, 12, 15 centímetros, que a gente encontra na internet. Ou em rolo ou em pacotinhos, que podem vir, se eu não me engano, 1000 unidades desses produtos. Então a gente vai precisar de um desses aqui também para colocar na área do túnel da parte de cima da máscara que a gente vai montar. Bem, vamos começar montando a máscara fazendo uma bainha na parte superior e na parte inferior. Nas laterais nós temos as pregas, né? Então na parte superior e na parte inferior nós vamos embainhar. Vamos fazer duas dobras de mais ou menos 0,7. Quem tiver aparelho de embainhar na fábrica pode fazer essa bainha com aparelho. Então, voltado para o avesso do material, a gente vai dobrar 2 vezes, né? E posicionar na máquina para fazer essa montagem. Lembrando que aqui é um processo bem caseiro, né? Na empresa a gente tem aparelhagem, né? Tem todo o método para a gente costurar, mas mesmo assim seria isso daqui. Então a gente faz essas 2 dobras, posiciona na máquina reta, né? E vai fazer a montagem fazendo um retrocesso no início e no final da costura. Aproveitando para utilizar o próprio calcador como guia dessa dobra. Nós aproveitamos e já arrematamos esse excesso de linha. Na fábrica a gente usa um alicate, né? Então a gente fez a bainha da parte superior. Agora vamos fazer o mesmo processo na parte inferior
da máscara. Dobra 2 vezes ou coloca no aparelho. Arrematando as bordas. Então, nós fizemos as bainhas da parte superior e da parte inferior da máscara. No próximo procedimento, nós fazemos as dobras das pregas. Isso pode ser batido em ferro, né? Sendo que para esse tipo de material oficial, né, do TNT, a temperatura para qualquer tipo de passadoria não pode ultrapassar 130 graus, senão ele derrete, tá? Então pode ser usado um ferro para marcar as pregas antes ou fazer um vinco na hora que estiver costurando. Aproveitando a dobradura das pregas, nós vamos também costurar os elásticos, né? Então, nós vamos costurar o elástico logo ao lado da dobra, de um lado, né? E aí a gente faz um arco nele e costura no outro lado, na parte de baixo. Ao mesmo tempo, a gente vai estar fazendo a dobra das pregas, costurando ele aqui, costurando ele no final, isso dos dois lados da máscara. Vou fazer um lado dela, vou dar o acabamento dela para mostrar a vocês. O outro lado ele é igual a esse daqui, tá? Então, a gente já pode posicionar o elástico aqui na máquina, usando o meio calcador como referência, aproveitar para dar um retrocesso. E aí nós vamos fazer as dobras das pregas, né? Aqui, como a gente está trabalhando do avesso, a gente vai fazer a dobra da prega para baixo, né? Do outro lado ela vai ficar voltada para cima. Então, a gente pode já fazer a dobra e ir costurando. Tem os piques, né? Justamente para facilitar essa marcação. Passando antes fica mais fácil para ele segurar já plissado, né, no lugar. Lembrando que eu tenho que fazer o posicionamento do outro elástico para costurar quando eu estiver finalizando aqui desse lado. Processo e finaliza a costura. Então aqui nós temos a bainha, né? Um dos lados do elástico pregado ao lado dela, as pregas e a finalização do lado de cá. Agora a gente tem que dar um arrematezinho nessa borda final aqui, tá? Esse arremate é justamente feito por aquelas tiras que podem estar numa fita e pode ser usado um aparelho para fazer esse processo. Ele vai dar justamente o acabamento, né? Tipo um sanduíche de acabamento nessa peça aqui, tá? Então nós vamos, de preferência, se puder utilizar o aparelho, se puder usar o aparelho para fazer essa montagem, melhor, fica mais certo, né? Como eu não tenho o aparelho aqui, né? E lembrando que é um vídeo caseiro, vou fazer com um processo caseiro mesmo. Vou dobrar aqui, né? E costurar. Do outro lado a mesma coisa, vamos prender o elástico e ao mesmo tempo fazer as pregas, né? Aqui no caso as pregas vão ficar para cima. No final, prender o outro elástico. Então nós temos o elástico dos dois lados. Do lado de cá eu já dei o acabamento. Agora eu vou fazer o outro acabamento do lado de cá. Aquela faixa, né? Do mesmo tecido, do mesmo material. Pode usar o aparelho. Com o aparelho é mais fácil o posicionamento, né? Mais rápido, é industrial. E aí arrematamos as bordas, né? A gente corta, refila os excessos das bordas. Retirando o excesso das bordas, né? Do lado avesso a gente fica com o elástico. E aí a gente já pode utilizar a nossa máscara. Então, finalizado o processo da máscara, você já pode usar.
Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. A gente está passando por uma situação inusitada, né? Então esse vídeo ele foi feito de uma forma bem simples para que todos possam entender, e eu espero que tenha ajudado, né, de alguma forma. E desejo que todos que forem iniciar esse trabalho tenham uma boa sorte, consigam produzir efetivamente e ajudar nesse embate aí do Covid-19, ajudando de alguma forma a sociedade, assim como o Senai, todas as empresas de confecção. Muito obrigada, espero que tenham gostado.